Essa é uma história sobre uma garota que é forçada a se casar com um marquês e acaba se tornando madrasta de 4 crianças. Após ficar viúva aos 16 anos, ela precisa criar os filhos do marido e administrar a propriedade até que o filho mais velho possa herdar tudo no dia do seu casamento, de acordo com o testamento do marido. Apesar de enfrentar muitos desafios e ganhar uma péssima reputação ao fazer o que é necessário para sobreviver, ela tem o coração partido ao ser convidada a não comparecer ao casamento. Ela decide abandonar o território e acaba sendo morta, apenas para acordar no dia do funeral do marido. Com uma nova chance de mudar seu destino, ela promete consertar os erros do passado. O nome da obra é The Fantasy of a Stepmother. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Bora pro vídeo! A obra começa contando uma história. Há muito, muito tempo, em uma vila isolada, vivia uma garotinha de cabelos rosa. Sua família pertencia à nobreza, mas eles eram pobres. A garota carregava feijões mágicos em seu coração. Um dia, ela compartilhou seu sonho com sua amiga. Seu plano era vender 9 sacos de feijão para comprar 3 galinhas. Depois, venderia os ovos para adquirir um porco. E então venderia o porco e vender bacon. Não, os feijões em seu coração se transformaram em sonhos que brilhavam intensamente. Ela explicou que pretendia alugar um cavalo e uma carruagem, transportando pessoas dos bares para suas casas, e das casas para o trabalho. Assim que tivesse dinheiro suficiente, iria para a capital, onde venderia seus serviços para mercadores e nobres. Sua amiga alertou: os nobres não gastariam dinheiro para andar na carruagem dela. A garota concordou, percebendo que criar cavalos era caro. Certo dia, um homem muito importante visitou a vila. Ele olhou calmamente para a garota e agradeceu à mãe dela por sua gentileza antes de partir. Com grande alegria, a mãe da garota disse: filha, seja grata. Eu mudei sua vida. Você vai para a capital e se tornará uma marquesa. A garota recusou a ideia de se tornar marquesa. Indignada, a mãe afirmou que ela não tinha escolha, pois isso era o melhor para toda a família. A garota protestou com toda a sua força. Um dia, venderei feijões para comprar gado. Então, abrirei minha própria loja. Esse é o meu sonho. É? A mãe explodiu em gargalhadas, seguida pelo irmão mais velho e pelo pai. As risadas incessantes ecoaram pela casa. A única que não ria era a garota. Nunca mais vou falar de feijão. Dias depois, a garota embarcou em uma carruagem enviada pelo homem importante. A longa estrada sinuosa levou até uma casa que brilhava como ouro. O lugar era repleto de tesouros. Sob a calorosa luz do sol, um córrego de águas já fluía incessantemente. Ao atravessar o jardim repleto de pássaros cantantes, uma fragrância de rosas plenamente desabrochadas a envolveu. Seu vestido de seda esvoaçava ao vento enquanto ela caminhava sobre o mármore branco que tilintava suavemente como sinos. Quando subia as escadas, o homem importante a cumprimentou: bem-vinda. Agora, você é minha marquesa. Mas há uma condição: para receber todas as bênçãos desta casa, é preciso subir todos os degraus desta escada. Mas, os degraus são infinitos, protestou a garota. O homem importante respondeu: tenho fé de que você conseguirá. Com essas palavras enigmáticas, ele se retirou, deixando a garota sozinha. Determinada, ela começou a subir as escadas da Casa Dourada, acreditando que poderia alcançar o topo. 1 passo, 2 passos. De repente, os gêmeos da Casa Dourada apareceram diante dela. Você é nossa nova madrasta, mas é só uma criança. Nossa mãe era muito mais forte. Você é uma farsa, disseram os gêmeos, decepcionados. O desprezo deles queimava como fogo. A garota sentiu-se sufocada pela tristeza, mas continuou a subir as escadas. 1 passo, 2 passos. Um sapo saltou em sua cabeça. Assustada, ela caiu das escadas enquanto ouvia as risadas zombeteiras da segunda criança da Casa Dourada. Se assustou com isso? Patética. Mesmo angustiada, a garota ignorou as provocações e seguiu em frente. 1 passo, 2 passos. Ao chegar na metade da escada, a criança mais velha perguntou: por que está aqui? Você não ama nosso pai, mas tomou todo o tempo que ele tinha. Se ele não tivesse ido te ver, se tivesse recebido tratamento mais rápido, se você não existisse, ele teria me procurado. A dor e o ressentimento nas palavras ecoaram fundo na garota. Ela concluiu que não havia solução. As crianças daquela casa e ela jamais poderiam se aproximar. Sem entender o porquê, sem saber o que a esperava no topo, ela continuou subindo as escadas, sozinha. E com o passar do tempo, fomos cruéis. Deveríamos pelo menos nos desculpar com ela agora. Embora tudo ao redor mudasse um pouco, ela persistia, determinada a chegar ao topo. Por fim, alcançou o último degrau. Apesar de todo o brilho ofuscante, a garota de cabelos rosa nunca descobriu o que ela era.
No presente, uma garota entrega uma mensagem para a marquesa. Jeremy, o filho mais velho da marquesa e futuro marido dessa garota, não quer que ela compareça ao casamento. A marquesa fica perplexa e pede que a garota repita. A jovem confirma com firmeza. Tentei convencê-lo do contrário, mas ele foi categórico, explica a garota. Indignada, a marquesa declara que não importa o que Jeremy tenha dito, ela deve estar presente no casamento, pois é sua mãe. Com um olhar frio, a garota revela o que ele disse. Esse dever materno que a senhora menciona sempre que pode acaba amanhã, depois do casamento. A marquesa fica chocada com as palavras do filho. A garota continua. E se ela tivesse a chance de se livrar desse dever materno? Não aproveitaria essa chance? Questiona a garota. Eu quero manter uma boa relação, mas não quero nenhum conflito no meu casamento, diz a garota. A mente da marquesa retorna à discussão com Jeremy. Jeremy estava furioso. Ele acusa a marquesa de arrumar um amante apenas um mês após a morte do seu pai. A marquesa responde friamente. Se o que o preocupa é a herança, não precisa se incomodar. Ela não pretendia se casar de novo. Jeremy retruca que não era sobre isso. Ela afastou todos os parentes dele só para sair com um homem. Diz Jeremy. Ele afirma que não ficará quieto assistindo aquilo. Perdendo a paciência, ela rebate. O que ele pode fazer sobre isso? Não vai ficar presa nesta casa, fingindo ser a mãe perfeita. Pede para deixar em paz. Não tem a obrigação de ouvir, a menos que ele se queise e assuma o título de Lorde da casa. Jeremy fica sem palavras por alguns instantes e então concorda friamente. No presente, a marquesa está tomada pela irritação. Ela se lembra das palavras dos irmãos de Jeremy e se pergunta: como eles podem ser tão cruéis? Nenhum deles tenta convencê-lo a mudar de ideia. Ela xinga Jeremy, ainda perplexa com sua decisão. Ela afirma que não está irritada por não ir ao casamento. Está assim porque agora sabe o que eles realmente pensam sobre ela. Não é isso? Desabafa, olhando para Genvin, sua empregada. Genvin concorda. O tempo passa. Ao observar as lágrimas congeladas, a marquesa percebe que já se passam 9 anos desde que se torna viúva. 9 anos desde que Jeremy começa a olhá-la como se fosse uma sombra, como se ela não existisse. Elias, o segundo filho, sempre é um delinquente de coração frio. Os gêmeos mais novos fazem birra, clamando pela verdadeira mãe. A família Neuschwanstein carrega um legado de proteger a família imperial desde a fundação do império. Com um nome respeitado até pela alta nobreza, uma imensa fortuna e um esquadrão de cavaleiros leais, então, uma tragédia sem precedentes cai sobre a família. Ela se torna viúva do território aos 16 anos. Aborrecida, a marquesa relembra que tudo acontece de acordo com o testamento do falecido marido, Johann. Os parentes tentam de tudo para tomar o controle da herança, mas não sabem do que ela é capaz. Como eles poderiam saber que ela poderia fazer qualquer coisa sem hesitar, que ela seria a senhora cruel do território, que ficaria ao lado da cama das crianças quando ficavam doentes, que se tornaria a bruxa do castelo Neuschwanstein. Ela faz tudo isso para cumprir a promessa que faz a Johann, mas agora se lembra das palavras da noiva de Jeremy, que a culpa pela situação, a imagem dela na alta sociedade. A jovem ainda pede que não guarde ressentimentos. A marquesa lamenta, luta por essa vida, mas Johann a deixa. Sozinha, ela se pergunta, quando tudo deu errado. No dia seguinte, a marquesa anuncia que vai para Heidelberg e ordena que seus subordinados arrumem as malas, afirmando que nunca mais voltará. Os subordinados ficam em choque com a declaração. Ela pede que mantenham o segredo das crianças e sejam discretos. Com um leve sorriso, comenta que hoje é o casamento de Jeremy. Como mãe, deve dar um presente a ele. Ainda perplexos, os servos a observam atentamente. A marquesa retira um objeto de sua mala e afirma que é o que todos desejariam. Ela encara os servos com firmeza, aproxima-se rapidamente e ordena que cuidem bem da nova senhora, lembrando-os do comportamento de Jeremy. Depois de concluir suas ordens, pede que saiam. Não sou a protagonista hoje. Mas, minha senhora, antes de ficarem a sós, ela os ameaça. Se ela ouvir que a cerimônia não foi perfeita, eles iriam se arrepender. Sozinha, ela se questiona se alguma vez foi a protagonista da sua própria história. Refletindo, percebe que tudo o que faz é para sobreviver, pelos desejos dos outros, pelo dever que impuseram a ela. É por tudo isso que viveu até agora. Indignada com seus próprios pensamentos, grita: por que está sendo tão pessimista? Erguendo o olhar com determinação, declara que está prestes a embarcar em uma nova jornada. Ela imagina sentir o calor do sol na vila de Heidelberg, o frescor da sombra sob as árvores e o brilho do lago azul. Agora que tem tempo, talvez até permita ser cortejada, diz com um sorriso em tom sarcástico,
Comenta: finalmente posso dizer adeus às minhas adoráveis crianças, bombas prestes a explodir, sempre criando problemas. Ela confessa que o que mais alegra é deixar o cargo de líder da família Neuschwanstein e se libertar daquela pressão sufocante. Com um sorriso genuíno, sussurra que finalmente está livre. Olá, nova vida. De repente, desperta assustada, confusa, tenta entender o que aconteceu. Lembra-se de estar na carruagem a caminho de Heidelberg. Ela lembra que começou a chover assim que entrarão na floresta, recorda-se de conversar com o cocheiro e os cavaleiros sobre a chuva repentina. Mas, por que estou no meu quarto no território Neuschwanstein? Se questiona, perplexa. A lembrança do ataque surge em sua mente. Ela lembra que foram atacados por bandidos, eles surgiram do nada, e todo mundo foi morto. Olha ao redor, assustada, ela se pergunta, por que acordou na própria cama? Encontra o espelho que pertenceu à antiga marquesa. Esse espelho foi jogado fora quando quebrou. Como ele está aqui? Questiona, surpresa. Ela sente que algo mudou, mas não consegue colocar em palavras. Ao encarar o espelho, percebe que seu rosto está mais redondo e cheio, sua pele parece mais macia e suave. Neste momento, Genven, sua serva, entra no quarto. Minha senhora, precisa se arrumar rapidamente. O funeral será em 2 horas. Confusa, a marquesa pergunta se bandidos fizeram algo com as crianças. Genven responde com um olhar de tristeza. Sabe que é difícil, mas precisa aceitar a realidade. É o que o falecido Lorde desejaria para a senhora. A marquesa pergunta: você está falando do Lorde Neuschwanstein? Genven confirma: de Johannes von Neuschwanstein? Sim, minha senhora. De Johann, o homem que morreu de pneumonia e me deixou viúva aos 16 anos? Sim, senhora. O choque é tão intenso que ela desmaia. Ao analisar a situação, ela percebe que voltou no tempo. A mente dela se agita com perguntas sem respostas. O que acontecerá com minha nova vida? Isso só pode ser um pesadelo. Preciso acordar. Observando a reação de sua senhora, Genven pergunta preocupada se deve chamar um médico, mas a marquesa sabe, aquilo é real demais para ser um sonho. Na mansão Neuschwanstein, a marquesa é preparada para o funeral. Após terminar, Genven informa que todos a aguardam. A caminho do salão onde ocorrerá o funeral, ela relembra sua vida passada. Ao chegar, ouve sussurros das pessoas comentando sobre ela. Aborrecida, pensa, é a primeira pessoa a ir ao funeral do próprio marido 2 vezes. Que tipo de destino amaldiçoado é esse? Ela cogita que talvez tenha retornado ao passado para ver como tudo mudou. Mas, ao observar os olhares das pessoas, percebe que nada mudou. Não deveria ter criado expectativas, conclui. Os irmãos de Johann conversam à sua frente, julgando a marquesa e criticando a decisão de Johann sobre o testamento. Um deles alega que o irmão mais velho não estava em pleno juízo ao redigir o testamento devido à doença. Ela não passa de uma criança imatura, diz o Conde Miller, segundo irmão de Johann. Marquês Friedrich, terceiro irmão, aquela criatura frágil deve ter seduzido Johann. Não há outra explicação, declara Valentino. O quinto irmão, ela é mais jovem do que eu imaginava, observa o Conde Penseler. Quarto irmão, é uma víbora, murmura Lucrécia. Sexta irmã, a marquesa escuta tudo, sentindo-se humilhada. Percebe que nada mudou, eles ainda dizem as mesmas coisas de antes. Logo depois, ela repara nas crianças mais novas chorando em meio à cerimônia. Elas choram descontroladamente, assim como no passado. Jeremy, 14 anos, as pessoas notam que Jeremy não derrama uma lágrima. Admiradas, elogiam sua maturidade, acreditando que é por ser o mais velho. A marquesa pensa, eles estão enganados. Jeremy amava o pai mais do que tudo. É ele quem está mais machucado. No passado, estava tão ocupada lutando contra seus inimigos que não percebeu o quanto Jeremy sofria. O Conde Miller se aproxima, dizendo que deve ser tedioso para ela, mas o dever exige que passe por isso. Especialmente agora que possui a galinha dos ovos de ouro em mãos. A marquesa o encara friamente e questiona se já terminou. Surpreso, ele gagueja. O quê? Ela continua. Se isso é tudo que tem a dizer no funeral do seu próprio irmão, sinta-se à vontade para ir embora. Não vou impedi-lo. Estou ocupada demais para escutar o seu choro. Sem dar espaço para a resposta, ela se retira, deixando o conde sem palavras. Aproximando-se do padre, a marquesa faz um pedido inesperado. Ela gostaria de se despedir do marido em particular antes que o funeral continue. O salão é tomado por um choque das palavras da marquesa. Ela se justifica com firmeza. Esse é o desejo sincero de uma viúva. A partir de agora, enfrentarei tudo sozinha. Todos concordam em lhe dar esse momento privado. Jeremy, ainda surpreso, observa a mãe em silêncio enquanto sai do salão. A marquesa toca no corpo.
conclui que não está sonhando mesmo. Ela fala que cumpriu a promessa. Os filhos cresceram belamente. Embora começou a viver essa vida por causa do marido, aquela que nunca olhou para trás ou para os lados, aquela que deixou mal-entendido e discórdia se acumularem como bola de neve, aquela que correu em direção à linha de chegada em uma carruagem engolida por chama, foi ela. Eles eram muito insensíveis com ela. Ela admite que os filhos nunca retribuíram os seus sentimentos, nunca imaginou que doeria tanto. As lágrimas escorrem enquanto ela se despede. Ela deseja que essa seja a última despedida. Se despedindo assim de Johan, a marquesa se vira e vê Jeremy parado surpreso. Envergonhada, limpa as lágrimas apressadamente e pergunta: o que estava fazendo ali? Jeremy se aproxima, estende o lenço e diz para ela não usar a manga. É deselegante. Todos estão esperando. Surpresa com a gentileza do filho, ela agradece Jeremy. Ela, recordando-se do passado, percebe que as coisas estão diferentes. A tensa conversa com o conde, a despedida de Johan e o gesto de Jeremy foram diferentes desta vez. Talvez essa segunda chance seja uma oportunidade de fazer escolhas diferentes, pondera. No passado, herdou a enorme fortuna da família Neuschwanstein, as responsabilidades financeiras com a família imperial e o pagamento dos cavaleiros. Carregou sozinha o fardo de toda a administração. Agora, vê a oportunidade de analisar cada documento com cuidado e assinar suas aprovações enquanto saboreia uma xícara de chá. Se pergunta por que está recebendo essa chance. Questiona, intrigada. Surpreendentemente, percebe que não sente ressentimento em relação à família ou às crianças. Deixando as dúvidas de lado, conclui com um sorriso. Ela realmente quer ir ao casamento de Jeremy. Determinada, decide aproveitar plenamente sua segunda vida. Um flashback revela um momento tenso do passado. No salão do parlamento, um homem ergue a voz. Não é possível que toda a fortuna da família Neuschwanstein pertença à marquesa. Ela é jovem demais para lidar com tamanhas responsabilidades. Precisamos encontrar alguém mais qualificado quanto antes. Uma voz firme interrompe. Chega. O imperador Maximilian von Baden-Bismarck encara o acusador. A família imperial não tem envolvimento nesse assunto. Mas logo outro homem se levanta, concordando. Não pode haver uma busca por outro herdeiro, já que o antigo marquês transferiu toda a autoridade à sua esposa. Talvez fosse melhor confessar seus verdadeiros objetivos, ao invés de questionar um testamento legítimo. A marquesa observa, surpresa, o homem que intercedeu a seu favor. Depois do julgamento, o homem que ajudou a marquesa pergunta se ela está bem. Ela pergunta por que a ajudou. O homem a observa com serenidade. Fiz apenas o que era correto. Você enfrentará muitas injustiças. E eu queria proteger os desejos do meu amigo. Johannes, Duque Albert von Neuberger, membro do parlamento. Ele aconselha a marquesa a voltar para o seu território que o parlamento esfriará logo. No caminho de volta ao território Neuschwanstein, ela reflete. Se não fosse pelo Duque Albert von Neuberger e pelo imperador, ela teria perdido. Ela aperta os punhos. Depender da boa vontade dos outros para sobreviver. Meu único objetivo é proteger minha posição como líder deste território. Ela vê que é incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. E isso era frustrante. No presente, a marquesa se encontra com os irmãos de Johan. Ela inicia a conversa com um tom formal. Já faz um tempo desde nosso último encontro. Se Johan estivesse aqui, certamente ficaria feliz. O segundo irmão, Miller, sorri nostalgicamente. Isso me faz lembrar da nossa infância. Passamos tantos verões na mansão Neuschwanstein. Não é mesmo, Otto? Valentino ri. Ele lembra que Johan e Miller eram terríveis, sempre metidos em encrencas. Sua irmã concorda com um aceno. Penseler que Valentino. Ele não tem moral para falar. Valentino é o mais encrenqueiro de todos. Friedrich, com leve sorriso, revela que o Valentino era pior naquilo. Ele sempre nos dedurava. A marquesa, impaciente, interrompe. Já acabaram com as lembranças? O funeral terminou. Temos muito trabalho a fazer. O clima muda imediatamente. Miller observa a marquesa com surpresa. Se pergunta o que aconteceu com aquela garota que tremia como um filhote de coelho? Ela não demonstra nenhuma timidez agora. Miller recupera a postura. Ele revela que convocaram esta reunião para discutir as preocupações dele sobre o futuro da família. Preocupações? A marquesa questiona. Você sabe que a família Neuschwanstein é uma das mais importantes do império. Miller explica. E você é jovem demais para liderar. Além disso, as crianças ainda são novas. Sem confiança mútua, a nobreza e o parlamento não a aceitarão como líder. A marquesa reflete. Eles estão enganados. O parlamento só discute assuntos relacionados ao império, liderado por famílias influentes e cardeais poderosos. Até mesmo o imperador e o papa não podem ignorar o parlamento tão facilmente. No passado, ela acreditou nos irmãos de Johan. Eles a trataram com respeito, fingindo reconhecer sua posição. Mas, assim que tiveram a chance, forçaram uma audiência para removê-la da liderança do território. No passado,
ela não teria escutado o que eles diziam. Mas qualquer um poderia notar que eles só querem se aproveitar. Ela pensa em vez de pressionar o parlamento para colar uma nova figura de líder de família e tentar colocar uma coleira no novo líder. Eles provavelmente pensaram que seria mais fácil tentar a controlar como um fantoche. Se quer parar a audiência precisa de aliados, a sugestão deles é válida. Além disso, eles lutarem por quem será o herdeiro. A família imperial se envolverá. E ela se pergunta por que o imperador se interferiu no passado, perdida em seus pensamentos. Ela quase não percebe quando Miller a chama. Voltando à realidade, ela pergunta como pretendem ajudar. Miller sugere dividir as responsabilidades. Assim, ela não carregará todo o fardo sozinha. Fazemos isso pelo Johann, é claro. Enfatiza, a marquesa fala que irá considerar sua proposta. Lucrécia, a sexta irmã, aproveita a oportunidade. Se a marquesa está disposta a cooperar, gostaria de pedir um favor. Algum tempo depois, Robert leva chá para ajudar a marquesa a dormir. Vendo que ninguém responde, ele entra carregando uma bandeja de chá. Ao observar a mesa impecavelmente organizada, seus olhos se arregalaram. Todos os documentos estavam empilhados com perfeição, cada papel no devido lugar. Ele se perguntou como a marquesa havia conseguido tempo para organizar tudo aquilo com tanto cuidado. Certamente, deveria estar exausta. Mas, naquele momento, não havia sinal dela ali. Enquanto isso, no jardim da mansão, a marquesa respirava o ar fresco da noite. Após horas cercada por papéis e decisões difíceis, sentia-se aliviada em finalmente sair ao ar livre. A seu lado, o comandante dos cavaleiros da família Neuschwanstein a acompanhava em silêncio. Ela agradeceu pela companhia, ao que ele respondeu com seriedade que era apenas o seu dever. A resposta direta e formal não a surpreendeu, ele sempre foi assim. Ela percebe que essa é a resposta apropriada para o comandante dos cavaleiros. Caminhando sob o jardim, eles inesperadamente cruzaram com Jeremy. Ele parecia tão surpreso quanto ela. Sem esconder a curiosidade, perguntou se ela também estava passeando aquela hora da noite e acrescentou que achava que ela já estaria dormindo. A marquesa, surpresa, apontou que essa era exatamente a pergunta que ela deveria fazer a ele. Jeremy pede para não ser tratado como uma criança. Jeremy pede privacidade ao cavaleiro. A ordem foi prontamente obedecida pelo cavaleiro, que se afastou em silêncio. Assim que ficaram sozinhos, a marquesa perguntou, intrigada, o que ele queria discutir. Jeremy explicou que antes do jantar havia encontrado tia Lucrécia no saguão. Ela fez um tumulto sobre o futuro da família, declarando que ajudaria em tudo e que poderiam deixar toda a responsabilidade com ela. Ele quis saber do que se tratava. A marquesa se lembrou do pedido de Lucrécia e percebeu que havia esquecido de mencionar o ocorrido. Ela explicou que Lucrécia havia solicitado permissão para ficar na mansão por alguns dias, alegando que gostaria de confortar as crianças após tudo o que havia acontecido. Considerando quanto sempre fora próxima delas, parecia uma ideia razoável. Lucrécia era a parente que mais visitava a mansão, reconhecendo que seria um alívio ter um rosto familiar por perto. Então, a marquesa mencionou que Valentino também havia feito um pedido, queria ensinar Elias a manejar a espada. Jeremy ficou boquiaberto, indignado. Perguntou como alguém como Valentino, que ele jamais viu empunhar uma espada, poderia ensinar. Nem todos os cavaleiros são a mesma coisa. Ficaria surpreso se ao menos soubesse usar uma espada, acrescenta Jeremy. Marquesa diz que ele pensa isso das maiorias das pessoas, já que ele liga tanto para a esgrima. A marquesa admite que está ciente dos rumores ruins do tio, o que quer dizer que ele não é um homem muito sincero. Jeremy não se surpreende. A marquesa continua. Ela revela que ele se voluntário enquanto a tia. Ela falou sobre a preparação de debutante da Raquel. Ela acrescenta que ele sabia que os gêmeos gostam muito da tia, já que eles não têm ninguém com quem contar. Seria melhor para eles passar um tempo com ela. Jeremy encara ela com desconfiança e ela pergunta surpresa por que ele o encarava desse jeito. Jeremy responde que ela está estranha. Jeremy lembra que ela nunca gostou de nenhum dos familiares dele. Marquesa esclarece que isso chama-se fazer uma decisão racional. A marquesa pede para Jeremy que não se atrasasse para o café da manhã, e ele fica aborrecido por ser tratado como uma criança de novo. Marquesa questiona como deveria o tratar se ele é uma criança. Mudando de assunto, Jeremy admite que talvez não seja uma ideia ruim, o treinamento de Elias com a espada. Lembrando do seu comportamento, Jeremy percebe que ele sempre tem muita energia. A marquesa comenta que ele realmente gosta de arrumar uma briga. Ela deduz que a Raquel poderia adorar a aula de etiqueta para a preparação da festa de debutante. Uma professora famosa vai ensiná-la. Enquanto conversava com Jeremy, os gêmeos atiram um balde de água para ela. Estou tendo um déjà vu, minha senhora, rindo da situação.
Com o barulho da água, os empregados saem rapidamente e tentam socorrer a Marquesa. Rindo da situação, a Raquel fala que é a punição por ela estar acordada até tarde. O irmão retruca que eles também estão acordados. Jeremy dá uma encarada. Com o olhar de Jeremy, eles percebem que deu merda. Enquanto as empregadas se perguntavam o que poderia ter acontecido, a Marquesa ergueu o olhar e avistou os verdadeiros culpados. Com as roupas encharcadas e a paciência esgotada, a Marquesa sentiu o sangue ferver. Por que eles ainda estão acordados a essa hora? E fazendo esse tipo de pegadinha horrível? Pensou, incrédula. Enquanto isso, os gêmeos cochichavam entre si, tentando imaginar o que estava acontecendo lá embaixo. O sussurro deles foi interrompido quando Jeremy apareceu repentinamente atrás deles, segurando-os. A cena muda para o interior da mansão. Em um dos quartos, Genvin explicava a situação. A febre piorou, e a tosse não dá trégua. Assim que o sol nascer, precisam chamar um médico. A voz preocupada de Genvin ecoava pelo quarto enquanto a Marquesa, envolta em cobertas, lutava contra o sono que pesava sobre seus olhos. Sentia-se fraca, a febre fazendo sua cabeça girar. Em meio à sonolência, pensamentos confusos a assombravam. Se eu adormecer agora, quando acordar, ainda estarei lá? Ou voltará para a antiga vida? Isso tudo vai acabar. Quando finalmente acordou na manhã seguinte, o corpo da Marquesa estava fervendo. Seus olhos lentamente ajustaram-se ao quarto, e ela percebeu duas figuras conhecidas ao seu lado, Raquel e Leon. Eles questionam se ela está fingindo estar doente. Diante da pergunta insolente, a Marquesa estava exausta demais para se irritar. Preocupada com o bem-estar deles, forçou-se a falar: eles não deveriam estar aqui. Podem pegar o resfriado. Os gêmeos revelam que tiveram uma noite ruim, murmurou Leon. Antes que a conversa continuasse, Genvin entrou no quarto, surpreendendo-se ao encontrar os gêmeos ali. Ela os pegou e tirou os gêmeos do quarto. Ela fala que eles não podem entrar até que a senhorita se recupere. E lembra Raquel que já está na hora da sua aula de etiqueta. Preocupado, eles questionam se a mãe falsa ia morrer. Genvin responde que não, o médico já a examinou. Ela só precisa descansar por alguns dias, e volta a lembrar a Raquel sobre sua aula. E Raquel se nega a ir na aula. Mesmo relutante, Raquel foi levada por Genvin para a aula. Quando chegaram, a professora estava à espera. Ao vê-las entrar, admoestou que é descortês deixar sua professora esperando. Genvin se desculpa pelo atraso e tentou explicar que ela estava preocupada com a mãe. A professora não se deixou comover e disse que não estava falando com ela. É melhor saber o seu lugar. Para ela, as empregadas da casa também precisavam ser disciplinadas. E Raquel precisa aprender que a alta sociedade é impiedosa. Há muito a ser ensinado, então vamos começar sem mais atrasos. Dias depois, na sala de jantar, o clima estava pesado. Lucrécia observava as crianças que mal tocavam na comida. Preocupada, perguntou se a comida não está boa. Eles parecem tão cabisbaixos hoje. Tentando animá-los, revela que eles poderão ver sua mãe pela primeira vez nesta semana. Elias resmungou que não era mãe deles. Surpresa com a resposta, Lucrécia tentou argumentar. Elias, como pode falar assim? Ela não é nossa mãe, repetiu Elias, a frustração transbordando em sua voz. Os gêmeos a chamam de mãe falsa. O choque tomou conta do rosto de Lucrécia ao ouvir aquilo. Antes que pudesse reagir, Raquel recusando-se a comer. Lucrécia a encarou, perplexa, perguntando por que ela não queria comer. Você estava apreciando a comida há pouco. É descortês gritar à mesa, diz Lucrécia. Nesse momento, a Marquesa entrou na sala e pergunta o que está acontecendo. Raquel grita que não quer comer. Ao ouvir o grito de Raquel, a Marquesa percebeu o desafio em seus olhos, mas não tinha forças para uma briga verbalmente. Lucrécia interveio gritando com Raquel. Voltando-se para a Marquesa, sorriu gentilmente. Crianças podem ser tão difíceis de lidar, especialmente sobrinhos em particular. Não se preocupe, estou aqui para ajudar. No dia seguinte, a Marquesa observava Genvin atentamente. Sentindo-se desconfortável com o olhar fixo, Genvin reclama que, se a Marquesa continuasse a encará-la daquela forma, não conseguiria trabalhar. Ignorando o comentário, a Marquesa foi direta ao ponto, perguntando se Genvin estava escondendo algo. Genvin negou e questionou se algo estava incomodando a Marquesa. A Marquesa afirmou que não tinha certeza, mas acrescentou que, mesmo recebendo relatórios diários de Robert sobre o que acontecia na mansão, sentia que algo está errado. Ela explicou que tinha a impressão de que todos na casa estavam escondendo algo. Mencionou que o incidente com Raquel só confirmara suas suspeitas e concluiu que a única certeza era que a rotina da casa havia mudado drasticamente. A Marquesa declarou que daria uma olhada pessoalmente. Genvin ficou surpresa com a declaração, encarando-a com os olhos arregalados. Incomodada com o olhar fixo, a Marquesa resmungou que, daquele jeito, nem conseguia beber seu chá direito. Mais tarde, a Marquesa decidiu sair para o jardim, apesar das recomendações de Genvin de que ainda não estava totalmente recuperada.
Genven a aconselhou a tomar cuidado, mas a marquesa fala que está bem. Enquanto caminhava pelo jardim coberto de neve, lembrando-se de como costumava brincar com as crianças naquela época do ano, ela notou que as crianças já brincaram lá. Seus olhos se fixaram em um castelo de neve. As memórias voltaram intensamente. Ela se recordou de como costumava construir paredes e colunas, enquanto Raquel criava bandeiras coloridas e Leon dava vida a pequenas criaturas de neve com detalhes impressionantes. Os castelos que criavam juntos eram verdadeiras obras de arte, até que Elias aparecia e destruía tudo com chutes e risadas. A expressão da marquesa se endureceu ao lembrar que, depois desses episódios, Raquel e Leon começaram a direcionar as birras para ela. Uma voz irritada interrompeu seus pensamentos. Elias ouve ela falando mal dele, incrédulo. Começa fazendo birra e a marquesa questiona quando ele chegou. Ouvindo as reclamações de Elias, a marquesa lembra que sempre que entrava na cena as crianças ficavam no mesmo time. A marquesa cumprimenta calmamente Elias. Bom dia para você também, Elias. O que Elias esperava? Essas crianças. Elias. Por que você é assim? Te disse para me deixar em paz. Elias ficou desconcertado com a reação inesperada. Esperava gritos ou acusações, mas a calma dela o desarmou. Confuso e ainda tomado pela raiva, ele destrói Castelo de Neve. Antes que pudesse continuar, Jeremy apareceu e dá uma surra nele, exigindo saber o que ele estava fazendo. Ignorando a pergunta, Elias gritou, perguntando por que estava apanhando. Jeremy fala para ele não ser um bebê chorão. Elias foge, gritando que vai se vingar, e Jeremy se pergunta quando ele deixará de agir como criança. Nos pensamentos, a marquesa diz nunca. Mudando de assunto, a marquesa perguntou se Jeremy estava treinando. Ele confirmou, mencionando que a cerimônia dos Cavaleiros Imperiais estava se aproximando e que precisava estar preparado. Ela notou que ele havia trabalhado duro naquela manhã e comentou sobre isso. Jeremy comenta que a tia estava procurando essa manhã, já que ela não apareceu para tomar o café da manhã. A marquesa fala que está entrando e pergunta se Jeremy não vai com ela. Jeremy responde que já comeu. Ao encontrar-se com Lucrécia, as duas trocaram cumprimentos. Lucrécia comentou que Valentino havia mencionado que, apesar de Elias ser agitado, ele tinha talento com a espada, assim como Jeremy. A marquesa ficou satisfeita com a notícia, mas surpreendeu-se ao saber que Valentino estava treinando mesmo Elias. Lucrécia continuou, mencionando que o mesmo valia para Raquel, acrescentando que Madame havia elogiado Raquel por se livrar de seu comportamento grosseiro. Empolgada, Lucrécia comentou que não demoraria muito para que pudessem ir juntas a festas, mas a marquesa ponderou que ainda era muito cedo para a estreia de Raquel na alta sociedade. A razão pela qual começaram com as aulas foram simplesmente para a etiqueta. Lucrécia insistiu que, se Madame a havia elogiado, então Raquel deveria estar pronta, mencionando que a filha do Duque Irish também havia estreado cedo. A marquesa refletiu sobre o poder de influência de Lucrécia na alta sociedade, percebendo que, comparada a ela, tinha pouca influência. Para o bem da Raquel é melhor que ela ache um lugar na alta sociedade com Lucrécia ao seu lado. No entanto, respondeu com firmeza que, apesar da sugestão, acreditava que Raquel ainda não estava pronta. Decidida, afirmou que ela mesma iria monitorar o progresso de Raquel e decidir quando seria o momento certo para a estreia. Lucrécia ficou desapontada, mas a marquesa tentou tranquilizá-la, afirmando que não demoraria muito. Depois da conversa, Lucrécia percebendo que ela não era mais a garota tímida de antes. Valentino reclama que já cansou de ser professor. Lucrécia fala que sabe e com tom arrogante declarou que a marquesa havia passado dos limites e que estava na hora de lhe ensinar uma lição. Lucrécia, com confiança assustadora, afirmou que vai demorar mais, mas o resultado final continuará o mesmo. Vai esmagar ela calmamente. O vídeo vai ficando por aqui. Se curtiu, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o que achou da obra. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.